Não, pela ordem, não é questão de ordem. Obrigado, senador Dário. Eu não estava no plenário e eu soube que a senadora Regina Souza fez um pronunciamento e me citou na tribuna. Aqueles que ouviram, inclusive o senador Jorge Viana, me disseram que não foi de uma forma pejorativa. Ela estava citando o meu discurso em que tratei da Lei Rouanet, em que falei do mamatório da cultura, continuo chamando de mamatório da cultura, e não fiz referência a artistas ligados ao PT. Eu nem sabia que tinha artistas filiados ao PT, eu só sabia que aquele que cuspiu no rosto da moça era, o resto eu não sabia não. A mim não interessa, eu tenho 45 assinaturas. Por que não coloquei na mesa para que nós instalássemos a CPI, senador Jorge? Porque a Câmara também está instalando uma CPI, e eu disse no meu discurso, não adianta chover no molhado. Se a composição da Câmara for uma composição de CPI, para inglês ver, não dá em nada, eu instalo aqui. Porque eu tenho 45, se eu quiser, eu tenho um pouco mais. Tem mais gente querendo assinar. E não importa, não citei partido, eu disse que aquilo é um mamatório. E a Lei Rouanet, quando você faz renúncia fiscal, a renúncia fiscal significa que você renunciou a uma creche, que você renunciou a um esgoto, que você renunciou a um calçamento, que você... Renúncia fiscal é dinheiro de contribuinte para o Estado, ponto. O que eu disse é que aquilo é seletivo. Se Fundação Fernando Henrique recebeu, que responda. Se Globo recebeu, que responda. Se Fundação Sarney recebeu, que responda. Eu quero saber qual é o critério. O drama daquilo ali é que havia seleções, aprovava-se um projeto, mas já estava certinho para que a renúncia fosse feita na Petrobras. E eu tenho dados. Fosse feito na Eletrobras, para que a renúncia fosse feita no Correio. Tudo casadinho. O que é cultura, senador Dário Berg? Qual é a cultura de Santa Catarina? Vossa Excelência sabe quem são os descendentes? A cultura alemã, aquela cultura estrangeira, a própria comida do povo, a dança do povo, essas gerações, isso é cultura. Lá no meu estado, a cultura é Congo, é muqueca capixaba, é panela de barro. Cultura é circo, é mambembe. Esses não têm vez. Um ou outro para inglês ver. E eu disse com todo respeito, Luan Santana é cultura? Com todo respeito ao artista. Milhões para ele. O Circo de Solé é cultura? Eu disse, senadora Regina Souza, eu posso instalar a CPI e eu sou Magno Malta, a senhora me desculpe. Eu sou um homem de posição, de sangue no olho. Medo eu conheço de ouvir falar, nunca fui apresentado. Eu nasci desmamado. Se lá na Câmara fizerem uma composição para inglês ver, nós vamos instalar aqui, e para mim, se foi Fernando Henrique, se foi Paulo Beto, se foi Letícia Sabatella, se foi Caetano Veloso, se foi o Caramba 4. Aliás, nós queremos ouvir quem faz a liberação. Nós queremos ouvir quem fez a armação do processo, porque muitas vezes o artista está sendo usado. Esse menino mesmo, Luan Santana, pode estar sendo usado. Os caras têm quem arma lá dentro, que faz a liberação, que faz a renúncia fiscal, e tem quem aprova o projeto. Então, eu não estou chamando aqui ninguém de criminoso, não. Eu só estou dizendo é que a Lei Rouanet precisa ser revista, e esse conselho que aprova e desaprova projetos que, quando a lei foi criada, foi para projetos culturais, e não para financiar show de ninguém, projetos culturais, isso é que nós queremos saber. E instalada essa comissão, doa em quem doer. É por isso que eu esperei a Câmara até para respeitar, porque eles entraram primeiro, tiveram mais de 200 assinaturas, precisava de 175, tiveram mais de 200, senador Jorge. Então, para não chover no molhado, houve uma pessoa lá, houve aqui, igual a CPI das próteses. Nós fizemos aqui, eles fizeram lá. E lá foi seletivo. Lá a gente deixou de ser ouvido por intervenção do presidente da Câmara, um chefão do Rio de Janeiro, e que já foi ouvido aqui, porque o chefe da Câmara não manda aqui. Comigo ele já foi ouvido. Então, se lá for uma composição Mamãe Me Acode, nós vamos instalar aqui. Então, senadora Regina, eu estou à disposição, e para mim doa em quem doer.
Se foi uma provocação, a senhora provocou o cara errado. Tocar, pena que o senador não está aqui, o que tratou é sobre a Lei Rouanet. Aqui eu ouvi um senador afoito aqui, dizendo que ia abrir a CPI da Lei Rouanet e que eram os artistas petistas. Pois bem, saiu a lista da Lei Rouanet, entre os 100, não tem o dito petista, não tem Paulo Betti, não tem Chico Buarque, não tem Letícia Sabatella, não tem... Nos milhões não tem ninguém ligado ao PT, ninguém que esteja fazendo parte desses movimentos de rua. Eles estão lá no final com 100 mil reais. Agora, a Rede Globo está lá com 7 milhões e meio captado em 2015. E o que é mais estranho, a Globo, ela capta de si mesma. Isso me cheira a sonegação. Ela capta dela mesma, né? O imposto dela mesma, ela capta como Lei Rouanet. E a Rede Globo ainda consegue através dos seus artistas, dos seus funcionários. O Pedro Bial é um grande beneficiário da Lei Rouanet. A Rede Globo, de 2003 até agora, captou 147 milhões de reais pela Lei Rouanet. O senador Magno Malta precisa ver isso, né? Porque ele está aqui querendo a CPI da Lei Rouanet. Vai ter Inhotim, uma coisa muito interessante lá em Minas Gerais, é um dos maiores também. Fundação Itaú, a Fundação Itaú captou em 2015 14,7 milhões de reais pela Lei Rouanet. Né? Imagina, a Fundação Itaú, um banco milionário, ainda tem que pegar o dinheiro público para fazer suas ações culturais. Então, eu queria deixar aqui esse registro para a gente não estar aqui só apanhando como o governo passado, mas a gente também tem que bater no governo interino presente. Muito obrigada. Não, pela ordem, não é questão de ordem. Obrigado, senador Dário. Eu não estava no plenário e eu soube que a senadora Regina Souza fez um pronunciamento e me citou na tribuna. Aqueles que ouviram, inclusive o senador Jorge Viana, me disseram que não foi de uma forma pejorativa. Ela estava citando o meu discurso em que tratei da Lei Rouanet, em que falei do mamatório da cultura, continuo chamando de mamatório da cultura. E não fiz referência a artistas ligados ao PT. Eu nem sabia que tinha artistas filiados ao PT. Eu só sabia que aquele que cuspiu no rosto da moça era. O resto eu não sabia, não. A mim não interessa. Eu tenho 45 assinaturas. Por que não coloquei na mesa para que nós instalássemos a CPI, senador Jorge? Porque a Câmara também está instalando uma CPI, e eu disse no meu discurso. Lá a gente deixou de ser ouvido por intervenção do presidente da Câmara, um chefão do Rio de Janeiro e que já foi ouvido aqui, porque o chefe da Câmara não manda aqui. Comigo ele já foi ouvido. Então, se lá for uma composição Mamãe Me Acode, nós vamos instalar aqui. Então, senadora Regina, eu estou à disposição e, para mim, doa em quem doer. Se foi uma provocação, a senhora provocou o cara errado. Tocar, pena que o senador não está aqui, o que tratou é sobre a Lei Rouanet. Aqui eu ouvi um senador afoito aqui, dizendo que ia abrir a CPI da Lei Rouanet e que eram os artistas petistas. Pois bem, saiu a lista da Lei Rouanet, entre os 100, não tem o dito petista, não tem Paulo Betti, não tem Chico Buarque, não tem Letícia Sabatella, não tem... Nos milhões não tem ninguém ligado ao PT, ninguém que esteja fazendo parte desses movimentos de rua. Eles estão lá no final com 100 mil reais. Agora, a Rede Globo está lá com 7 milhões e meio captado em 2015. Para que a renúncia fosse feita no Correio. Tudo casadinho. O que é a cultura, senador Dário Berg? Qual é a cultura de Santa Catarina? Vossa Excelência sabe quem são os descendentes? A cultura alemã, aquela cultura estrangeira, a própria comida do povo, a dança do povo, essas gerações, isso é cultura. Lá no meu estado, a cultura é Congo, é muqueca capixaba, é panela de barro. Cultura é circo, é mambembe. Esses não têm vez. Um ou outro para inglês ver. E eu disse com todo respeito, Luan Santana é cultura? Com todo respeito ao artista. Milhões para ele. O Circo de Solé é cultura.
Eu disse, senadora Regina Souza, eu posso instalar a CPI e eu sou Magno Malta, a senhora me desculpe. Eu sou um homem de posição, de sangue no olho. Medo eu conheço de ouvir falar, nunca fui apresentado, eu nasci desmamado. Se lá na Câmara fizerem uma composição para inglês ver, nós vamos instalar aqui, e para mim, se foi Fernando Henrique, se foi Paulo Beto, se foi Letícia Sabatella, se foi Caetano Veloso, se foi o Caramba 4. Aliás, nós queremos ouvir quem faz a liberação. Nós queremos ouvir quem fez a armação do processo, porque muitas vezes o artista está sendo usado. Esse menino mesmo, Luan Santana, pode estar sendo usado. Os caras têm quem arma lá dentro, que faz a liberação, que faz a renúncia fiscal, e tem quem aprova o projeto. Então, eu não estou chamando aqui ninguém de criminoso, não. Eu só estou dizendo é que a Lei Rouanet precisa ser revista, e esse conselho que aprova e desaprova projetos que, quando a lei foi criada, foi para projetos culturais e não para financiar show de ninguém, projetos culturais, isso é que nós queremos saber. E em instalar dessa comissão, doa em quem doer. É por isso que eu esperei a Câmara até para respeitar, porque eles entraram primeiro, tiveram mais de 200 assinaturas, precisava de 175, tiveram mais de 200, senador Jorge. Então, para não chover no molhado, houve uma pessoa lá, houve aqui, igual a CPI das próteses. Nós fizemos aqui, eles fizeram lá. E lá foi seletivo, não adianta chover no molhado. Se a composição da Câmara for uma composição de CPI, para inglês ver, não dá em nada, eu instalo aqui. Porque eu tenho 45, se eu quiser, eu tenho um pouco mais. Tem mais gente querendo assinar. E não importa, não citei partido, eu disse que aquilo é um mamatório. E a Lei Rouanet, quando você faz renúncia fiscal, a renúncia fiscal significa que você renunciou a uma creche, que você renunciou a um esgoto, que você renunciou a um calçamento, que você... Renúncia fiscal é dinheiro de contribuinte para o Estado, ponto. O que eu disse é que aquilo é seletivo. Se Fundação Fernando Henrique recebeu, que responda. Se Globo recebeu, que responda. Se Fundação Sarney recebeu, que responda. Eu quero saber qual é o critério. O drama daquilo ali é que havia seleções, aprovava-se um projeto, mas já estava certinho para que a renúncia fosse feita na Petrobras. E eu tenho dados. Fosse feito na Eletrobras.